As secas no Nordeste, inundações no Sul e no Sudeste, tem vários desastres naturais que são cíclicos no Brasil. E para alertar a população, estão sendo desenvolvidos sistemas para avisar do risco desses desastres. É sobre isso que nós vamos conversar hoje com Élcio Alves Barbosa, secretário substituto da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil. Olá, Élcio, seja bem-vindo. Muito obrigada por vir aqui ao Cidadania. Então, aquela velha história de que o Brasil era abençoado por Deus e não sofria desastres, isso já caiu por terra, né? Na verdade, o Brasil ele tem grandes desastres, um dos maiores é a seca, que atinge por volta de 4 milhões de pessoas, e onde nós temos por volta de 1.200 municípios atingidos. Então, a Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil ela tem se preocupado com esses desastres naturais e tem trabalhado nas áreas de prevenção, de resposta e reconstrução. Então, nesse contexto de desastres, de pessoas atingidas, no sentido de minimizar essas crises e esses desastres, nós trabalhamos com um dos sistemas que é o sistema de alerta. Então, o sistema de alerta ele foi iniciado em 2017 com o intuito de avisar as pessoas antes que o desastre acontecesse. Então, principalmente os desastres que são súbitos, ou seja, as enxurradas, as inundações que elas chegam de repente à população, a gente precisa que tenha um sistema para que avise essas pessoas antecipadamente. Então, o sistema de envio por SMS ele foi dimensionado pela lei, 12.983, que ela trouxe a obrigatoriedade das operadoras prestarem esse serviço gratuitamente. Então, esse serviço ele é totalmente gratuito para que toda a população tenha acesso a essas informações. Então, como é que ele é enviado a essas pessoas? Ele é enviado por meio de SMS a todas as pessoas que se cadastram nas operadoras. Então, mas tem que haver o usuário que faz esse cadastro, que diz o usuário faz o cadastro, que quer receber. Exatamente. Então, como ele faz esse cadastro? Ele envia o CEP dele, de onde ele mora, para o número 40199 e, a partir daí, ele está apto a receber essas mensagens. E é o mesmo número em todo o território nacional? Em todo o território nacional. Então, o que isso traz de benefícios? A população pode ter conhecimento de uma situação adversa que está prestes a acontecer e ela pode adotar os procedimentos de sair da sua residência, pegar os seus pertences e ir buscar um local seguro. Então, esse projeto começou em 2017 com um piloto funcionando em Santa Catarina para testar o envio dessas mensagens. Então, esse projeto foi bem sucedido e prosseguiu avançando pelo país. Nosso país tem dimensões continentais, então ele teve 1 ano para a implantação de todo esse sistema. E só para lembrar, então, quem quiser se cadastrar tem que mandar uma mensagem para o número 4099. 40199. 40199. 40199. Então, por meio desse envio de mensagem, ela fica apta a receber essas mensagens de alerta. Isso é muito importante que a população tenha esse cadastro, faça esse cadastro. Hoje, a gente tem por volta de 4 milhões de pessoas que são cadastradas. É um número baixo. Isso demonstra que as pessoas ainda não têm uma percepção ao risco a que elas estão expostas e toda essa divulgação tem um objetivo de que a população saiba desse serviço e que ele é gratuito. Então, que elas possam fazer adesão e receber essas mensagens pelo telefone celular. E que tipo de alerta que as pessoas vão receber? Mensagem, né? Assim, alertando contra quais perigos? Isso, a gente tem exemplos práticos que foi no Paraná e em Santa Catarina. Então, o evento de granizo, né? Então, é um evento que ele traz danos aos imóveis, telhas, veículos, e lá eles receberam essa mensagem antecipadamente e puderam retirar seus carros, sair das suas residências, ficar num local seguro para evitar prejuízos aos seus imóveis e aos seus carros. Então, o sistema ele traz esse tipo de mensagem: granizo, tempestades, alagamentos, chuvas fortes, pessoas que moram à margem dos rios, onde tem uma subida, uma elevação rápida desse nível. Então, essas pessoas podem receber essa mensagem e evitar de serem pegas de surpresa.
que é esse o objetivo. Então, antes da ocorrência de um desastre, ou de uma chuva, de uma enxurrada, elas podem saber disso antecipadamente e saírem de suas residências. Esse é o maior objetivo, é preservar, evitar a perda de vidas com esses eventos adversos que acontecem. Se tiver também ventos fortes, furacões, que a gente não está tão na rota, mas também isso vai ser contemplado. É importante colocar que, normalmente, esses eventos tornados, que são característicos de Santa Catarina, Rio Grande do Sul, da região sul do país, eles muitas vezes não têm uma possibilidade de antever esses eventos. A meteorologia, todos os sistemas, os órgãos que trabalham com isso, eles têm alguma dificuldade de prever isso com precisão. Mas o sistema, ele é para isso. Assim que é previsto, a população toma conhecimento e pode retirar de suas casas, né? Se proteger, tirar seus pertences e coisas valiosas, sobretudo a sua família, colocar em proteção, numa situação, em um local que não esteja atingido por esse eventual desastre. Então, mesmo no caso desses eventos que são mais difíceis de prever, como o sistema já existe, se a tecnologia for aprimorada, for melhorada, então vão poder ser avisados para essas outras coisas também, né? Exatamente. Então, como é feito essa monitoração? Assim, qual é o sistema que é usado para prever a possibilidade de desastres? Cada região ela tem um sistema de monitoramento que são os órgãos de meteorologia. Então, esses órgãos, eles estão ligados às defesas civis e eles produzem informações às defesas civis. Essas defesas civis nos estados, elas estão ligadas à Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil por meio do Centro Nacional de Gerenciamento de Desastres. Então, ao saber dessas mensagens, eles enviam para nós, isso por meio de sistema, nós temos um protocolo que ele é igual para todo mundo, e a partir daí isso vai disseminado para as operadoras. Isso é tudo sistema, apertando o botão e as informações vão andando até chegar ao celular das pessoas. Cada região tem uma característica. Por exemplo, temos a região norte, ela tem a característica de inundações. Então, os rios sobem e descem com o tempo. Região sul, temos granizos, que é a recorrência dos desastres mais súbitos e mais devastadores. Então, tem inundações, enxurradas, vendavais, tornados. Então, todo o órgão de meteorologia manda essas informações para lá e isso é repassado à população. Com esse cadastramento, a população sabendo disso, ela pode trabalhar preventivamente. É importante destacar que isso é um esforço conjunto de Anatel, das operadoras, do Governo Federal, da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil e as defesas civis dos estados. Então, essa integração, ela trouxe a possibilidade de colocar esse evento, esse sistema funcionando num país desse tamanho. Hoje nós temos esse sistema funcionando no Japão, temos no Chile, na Bélgica, Finlândia, né? Então, são locais que são muito menores do que o nosso país. Então, a nossa dificuldade é fazer com que esse sistema ele vá se disseminando num país desse tamanho, com tantas diversidades, com desastres de magnitudes e tamanhos diferentes. Então, esse é o nosso desafio e a nossa proposta para que a população tenha esse serviço com excelência, com tempo, com previsibilidade, para que a gente proteja e não tenha perda de vidas nos desastres naturais. Agora, a gente percebe que tem muitos desastres que acontecem aqui no Brasil que eles são naturais porque são causados por fenômenos naturais, por exemplo, a chuva, mas também ligados ao crescimento urbano desordenado, como os desabamentos que acontecem muito no Rio de Janeiro, no estado do Rio, em Angra dos Reis, que às vezes, ou em Petrópolis, né, como teve aquele, assim, são construções feitas em áreas que não são muito adequadas, né, assim, montanhas de pedra com pouca terra em cima, e aí na hora que vem a chuva, mas é ligada ao crescimento desordenado. Como isso é possível impedir que esse tipo de coisa aconteça? Isso é um problema que é no mundo. Eu tive a oportunidade de estar no Japão e lá eles têm pessoas morando em área de risco.
Então, às vezes a gente fala que o Brasil tem problemas em relação a isso, ele tem problemas, assim como tem Japão e diversas áreas. A diferença está no tratamento em relação às áreas de risco. Então, por exemplo, o Japão ele faz um tratamento das pessoas que moram nas áreas de risco, ou seja, simulados, treinamento de plano de contingência, como as pessoas devem sair desses locais e as contenções das encostas. Então, são obras preventivas que fazem com que dê uma melhor segurança. Mas não por isso, a gente teve recentemente no Japão uma inundação, uma tempestade lá onde morreram várias pessoas. Então eu faço esse comparativo porque muitas vezes dizemos que o Brasil não tem esse tipo de tratamento. Mas nós temos um tratamento, o Rio de Janeiro, por exemplo, tem muitas pessoas que moram em área de risco, agora precisa ser aperfeiçoado. Essas pessoas precisam conhecer que elas estão na área de risco, precisam participar dos treinamentos, precisam ir à Defesa Civil e conhecer qual que é o plano de contingência aqui da minha área que eu moro, qual é o risco que eu estou submetido nessa encosta que eu estou morando. Como é que eu faço para saber se ela vai desabar? Existe algum mecanismo? E, sobretudo, cobrar dos órgãos que monitoram, das defesas civis, planos para que elas saibam disso, divulgação. Então, o Rio de Janeiro, por exemplo, ele tem sistemas de alerta. Tem as sirenes, que é justamente para isso. Quando toca a sirene, a população daquela comunidade já sabe para onde ela tem que ir, onde ela tem que se abrigar e aguardar a parada da chuva ou o evento que foi advertido. Então, existe um sistema em funcionamento. Após o desastre de 2011, isso restou, após aquela morte, aquele desastre terrível, trouxe esse aprendizado. Então, precisa ter monitoramento, precisa ter sistema de alarme, treinamento, simulados e a população ela é fundamental para o funcionamento disso tudo. Porque é ela que fiscaliza, ela que cobra. Cadê o meu sistema de alarme? Cadê o monitoramento? Quem vai me avisar? Qual é o risco? Então, toda essa participação, essas áreas de risco, essas coisas, a população é fundamental que ela participe, que ela conheça, que ela cobre. E os órgãos governamentais, eles têm o dever de trabalhar em função da população, para que ela não fique à mercê de eventos que ocorram sem o devido aviso a esse povo. Que os próprios moradores, então, eles podem se preparar, assim, ter mais conhecimento, por exemplo, né? Vocês sabem que estão numa área que pode desabar, então, a partir de tantos milímetros de chuva, exatamente, tem que tomar mais cuidado, ou também tantos milímetros de chuva, quem mora muito perto do rio, esse rio vai subir, né? Assim, então, passa também por uma questão de educação da população. Exatamente, a educação é fundamental. Imagina que nós tenhamos que retirar todas as pessoas do Rio de Janeiro em área de risco. Nós não teríamos condições. Imagina que teríamos que retirar todas as pessoas do Nordeste que estão submetidas à seca. Então, seria algo inimaginável a gente fazer essa transposição de pessoas. Mas, para isso, existem projetos. Então, tem um projeto do São Francisco para levar água à seca. Tem projetos de contenção para a população que está submetida às encostas no Rio de Janeiro e nesses locais, Minas Gerais. Então, são trabalhos que são feitos do governo dos estados, a comunidade, para que elas conheçam o risco, elas tenham treinamentos simulados, a educação é fundamental para que isso se efetive. Então, por meio da educação, ela vai saber que tem um sistema de alerta, ela vai saber que precisa se cadastrar por meio do envio do CEP, da mensagem, ela vai saber que ela pode ter um plano de contingência que pode ter na casa dela, para ela saber, no momento de emergência, para onde ela deve sair. Qual é a rota de fuga que eu devo sair? Eu devo ir por essa rua ou por outra? Então, isso tudo é feito antes, por meio de simulados, treinamentos, e a população, a educação é fundamental. Em alguns estados do país, nós temos treinamentos nas escolas, né, que essa cultura ela é desenvolvida enquanto criança. Então, a partir de criança, já são desenvolvidos, já tem projetos onde as crianças conhecem dos riscos a que elas estão submetidas e o que ela deve fazer em situações de emergência. A emergência você treina antes dela acontecer. Os planos de saída, de retirada das pessoas, as rotas de fuga, os pontos de encontro, aonde que é o abrigo na minha cidade? Quando eu sair da minha casa, para onde eu devo ir? Então,
o nosso país, ele tem essa característica e é importante que as pessoas saibam qual é o risco que ela está submetida. E a partir disso, ela cobre da Defesa Civil, cadê o meu plano de contingência? Qual é o sistema de monitoramento? Por onde eu posso ter acesso a essas informações? Né? Então, isso é de suma importância para que o sistema funcione e consiga alcançar o cidadão, né, que mora, sobretudo, nessas áreas de risco. E os simulados que o senhor citou, que são feitos inclusive no Japão, eles são feitos então são nas escolas, mas também nas comunidades, como funciona? As defesas civis dos estados, elas têm programas de capacitação e simulados. Então, normalmente eles fazem isso nas escolas, por meio das crianças, e fazem nas comunidades. Então, no cronograma que eles têm, eles vão seguindo essa capacitação e esse treinamento para que a população saiba. É bem claro que o país com esse tamanho, eventualmente uma ou outra comunidade fique sem ter esse tipo de treinamento. Mas isso se deve também devido à gravidade ou o tipo de risco a que ela está submetido. A probabilidade de acontecer um desastre. A probabilidade de acontecer. É natural, por exemplo, que a gente tenha as comunidades da região sul do país, elas são mais preparadas. Naturalmente, porque 70% dos desastres no país ocorrem lá. Os desastres súbitos, eles ocorrem na sua maioria toda na região sul. Então, naturalmente, muitas pessoas tiveram suas casas perdidas ao longo dos anos, se recuperaram, souberam aprender como é que a casa deve ser, estão submetidas a granizo, então elas não podem ter umas telhas muito finas, elas têm telhas mais reforçadas. Quem mora em área de vendaval, tornados, tem essa preocupação, muitos preparam subterrâneos para que eles possam se preparar. Então, são experiências que as pessoas que são submetidas aos desastres, elas vão aprendendo. A proposta da Secretaria Nacional de Defesa Civil é que isso seja preparado antecipadamente, que as pessoas sejam preparadas, tenham sistemas, que a gente desenvolva sistemas para que elas possam saber disso antes. Então, as culturas que nós temos nos Estados Unidos, no Japão, onde tem desastres severos, onde tem os riscos de tornados, de furacões, eles trabalham com esse treinamento e a preparação do pessoal. Então, por meio disso, eles podem ter sótãos onde eles ficam protegidos, eles têm locais da casa onde são blindados, que eles podem se proteger numa passagem de tornado, ou mesmo se retirarem de lá e irem para os abrigos seguros. Que até para desenvolver essa cultura, né, de manter a calma, né? Porque assim, quando se faz esses simulados, sempre uma coisa, não pode correr, porque na hora do pânico a reação natural é sair correndo, tropeçar, derrubar todo mundo. Tem uma coisa interessante que às vezes passa desapercebido. Por exemplo, todo mundo que viaja de avião, existe aquele treinamento ali antes, aquelas instruções. Que muita gente nem presta atenção, Que muita gente não presta atenção. Então, aquelas instruções básicas, ela é para você ter uma ação no momento de emergência. Né? Então, em caso de despressurização, as máscaras cairão sobre suas cabeças. Se você não sabe para que serve aquela máscara, você não vai saber nem por que aquilo caiu, vai achar que o avião está se despedaçando. Vai levar um susto. Né? Vai levar um susto. Então, como é que você usa aquilo? Onde é que está a saída de emergência? Então, para onde que eu vou no momento de uma emergência? Então, esses treinamentos, eles são importantes para isso. No momento da emergência, a população precisa estar treinada para que ela saiba para onde sair ordenadamente, não adianta sair correndo, passando por cima de um de outro, que isso gera o pânico. Como é que todo mundo sai dos estádios de futebol, por exemplo? Recentemente tivemos a Copa do Mundo. Foi um dos exercícios que foram feitos pelas defesas civis. Como é que você retira 60, 70 mil pessoas rapidamente de um estádio de futebol? Todo mundo precisa estar treinado, tem que ter um ordenamento. Então, as pessoas que trabalham ali, que trabalhavam nesses eventos, elas eram orientadas a tirarem essas pessoas pelas vias corretas, para que cada um fosse na sua direção, para não ficar todo mundo querendo sair pelo mesmo local. Da mesma forma, são os simulados em que a Defesa Civil trabalha. Por exemplo, na próxima semana nós teremos treinamentos na represa lá da Samarco, onde teve aquele desastre na Minas Gerais.
para aquela população rever os procedimentos, treinar os procedimentos e corrigir o que precisa ser feito. Então, são nesses momentos que você pode errar, que você pode questionar, que você pode rever se aquele ponto de encontro ele é adequado, se aquela saída de fato funciona, se o sistema da prefeitura tem carro, tem ônibus para retirar as pessoas do local, se tem os abrigos, se tem colchões, se tem comida. Isso tudo, essa logística, ela é toda feita à previsão no momento de normalidade, onde a gente pode fazer um exercício de mesa e conversar sobre isso, com todos os entes, todas as participações de segurança pública, hospitais. Então, isso tudo é nesse momento que você faz esse treinamento e assim se desenvolve a cultura de agir, né, ordenadamente nas emergências. Agora, por exemplo, num estádio existem placas, né, saída com uma setinha, como em prédios, grandes cinemas. Isso também existe nos municípios que correm mais risco de sofrer? Por exemplo, no Japão, as áreas de tsunami têm placas, em Los Angeles, nas ruas tem placas, né? A rota de fuga de tsunami, né? Isso também é feito aqui nos municípios que tem maior risco? Eles estão trabalhando isso. Lá em Minas Gerais, com esse aprendizado do rompimento da represa, eles já estão fazendo essa sinalização. Então, nos municípios onde tem represas, eles já sabem quais são as rotas de fuga. Já tem alguma sinalização. Então, em São Paulo, eles têm algumas placas falando área sujeita a alagamento. Então, todo aquele trânsito, muitas vezes as pessoas param em área, que já aconteceu do caso da pessoa ficar parada e a água vem subindo e ele não conseguir sair. Então, já tem essas informações. O sistema de alerta, ele também tem esse objetivo de informar dos eventos para que as pessoas fiquem antenadas no momento em que isso for acontecer. Naturalmente, as placas, as rotas de fuga, isso é particular de cada comunidade onde elas moram. Por exemplo, quem mora numa favela. Então, muitas vezes é difícil você ter aquela colocação. Mas tem sido algo trabalhado pelas defesas civis, para que a população de fato saiba. Mas não adianta você ter uma placa sem você saber para o que serve. Imagina que, de repente, toca um alarme, mas você não sabe para que é o alarme. Então, esse é o treinamento que a população tem que ter. Quando tocar esse alarme, eu tenho que fazer o quê? O que eu tenho que pegar? Eu tenho que deixar para sair agora ou amanhã? Essas questões é que são tratadas com as defesas civis e a participação, eu estou chamando bastante atenção que a participação da população é fundamental para isso. Porque muitas vezes no dia a dia a população ela anda e segue o seu rumo, o seu fluxo normal de trabalhar, de voltar, de correr, mas elas não se preocupam com isso. Como é que eu faço numa emergência? Então, é muito importante que elas pensem nisso. Se mora numa área de risco. Será que eu moro numa área de risco? É a primeira pergunta. Se eu moro numa área de risco, eu tenho que ter cuidados especiais. Se eu moro numa área violenta, eu fico preocupado. Eu não levo dinheiro, então é algo semelhante a isso, né? E aí, só lembrando mais uma vez, principalmente para quem mora nessas áreas de risco, né, que é interessante se cadastrar nesse sistema de alerta por SMS no número 40199. É de suma importância que elas se cadastrem para que elas tenham acesso às informações e recebam as mensagens de alerta. E, além disso, procurem a Defesa Civil, conversem com a Defesa Civil, participem desse processo que é de proteger a vida da população, da sua família, dos seus entes, para que diminuam as perdas, né, nos desastres. Elcio, muito obrigada pela sua participação aqui no Cidadania. Eu que agradeço. E eu agradeço também a você que nos assiste. Se você quiser rever, baixar o link, baixar o programa ou repassar o link, é só entrar na nossa internet da TV Senado. O endereço é senado.leg.br/TV. E o programa também está disponível no nosso canal da TV Senado no YouTube. Se você quiser fazer alguma sugestão ou comentário, é só ligar gratuitamente para o 0800 61 22 11. Mais uma vez, obrigada pela atenção e até o próximo Cidadania.